Como eu falei no início do programa, para chegar na terceira idade com saúde, é importante manter hábitos saudáveis, praticar atividade física regularmente, se alimentar bem, não fumar, evitar o estresse. Para prevenir doenças, é importante também não abrir mão do acompanhamento médico. O Viver Bem de hoje começa com uma reportagem sobre alguns exames que são essenciais para prevenir doenças bem características dessa fase da vida. Os avanços da medicina e os cuidados com a saúde têm feito a população idosa crescer muito nas últimas décadas. A partir dos 60 anos, os cuidados com a saúde devem ser redobrados e alguns exames têm papel fundamental no diagnóstico precoce de algumas doenças fatais. O paciente da terceira idade, são necessários alguns exames preventivos para evitar algumas doenças mais graves, né? No caso do paciente vascular, alguns exames fáceis de serem feitos em qualquer clínica do Natal. Entre os exames se destacam o ecodoppler de carótidas. O Doppler ele é um efeito que foi descrito há muito tempo atrás por um físico austríaco em relação ao som. Ele consegue identificar o aparelho que tem essa função, fluxo sanguíneo. Então, para o Doppler, qual é a maior função dele na parte da cirurgia vascular? São identificar as estenoses, os estreitamentos arteriais e também venosos. Mas os mais perigosos são os estreitamentos arteriais. O ultrassom abdominal. Esse exame de ultrassom da aorta, ele serve para diagnosticar os aneurismas de aorta, que na maioria das vezes são achados acidentais do exame. O paciente vai, no caso da mulher, geralmente que tem pedra na vesícula, vai fazer um ultrassom abdominal por esse problema e o ultrassonografista identifica uma dilatação na aorta. Ou no caso do paciente do sexo masculino de maior idade, um ultrassom abdominal para ver a questão da próstata e vias urinárias por causa do problema prostatismo, e o ultrassonografista também identifica. O paciente acha que aquilo é normal ou não sente nada e na realidade tem uma bomba relógio dentro do abdômen. No caso do ultrassom Doppler também, das artérias renais, que é realizado no abdômen, é para ver estreitamentos nas artérias renais. E a doença que causa, vamos dizer assim, de tudo isso, é a aterosclerose, que vai causar uma coisa chamada hipertensão renovascular. O paciente tem uma hipertensão gravíssima, com índices elevados, apesar de estar tomando vários tipos e classes de antihipertensivos. Então, esse estreitamento na artéria renal deve ser tratado para que o paciente volte a ter uma vida tranquila, evitando os riscos de hipertensão maligna, hipertensão tão grave. E o índice tornozelo-braço? O exame realizado no consultório, durante a consulta com seu cirurgião vascular, ele é tranquilo, o paciente fica deitado, é realizado a pressão do pé e a pressão no braço. E é realizado um índice que vai identificar se o paciente tem doença aterosclerótica obliterante periférica. É uma doença que é descrita hoje no mundo inteiro, com graves consequências em termos de amputação e de limitação funcional do paciente. Essa doença é a causa das famosas amputações dos pacientes do mundo inteiro. Os exames que utilizam Doppler podem ser indicados para qualquer pessoa. Alguns pacientes são portadores de alguns dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Nesse caso, a indicação pode vir mais cedo. O paciente, na realidade, que tem maiores fatores de risco, os pacientes mais idosos que são tabagistas, hipertensos, que têm colesterol elevado, como também são sedentários, obesos, diabéticos, são os mais indicados a fazer esses exames, como prevenção de doenças mais graves. Dona Eni não abre mão da culinária regional e, apesar da idade, diz que não consegue ficar longe das gordurinhas, mas realiza os exames para monitorar a saúde das artérias. O ecodoppler de carótidas, assim como o de aorta, não é um exame que causa dor, portanto, não há motivos para evitar esse cuidado com a saúde. Não senti nada, me senti normal. Eu senti muita confiança e até me senti melhor. Dr. Márcio orienta que os pacientes idosos ouçam sempre o médico da confiança deles e não deixem de realizar os exames periodicamente, pois o diagnóstico precoce é a chave para a longevidade. Se você tem um clínico de confiança, ou um médico da família, ou até mesmo um cardiologista que acompanha com você com mais frequência, ele deve atentar para isso. E o paciente também. Lógico que esses exames são mais específicos e a interpretação dele, a conduta deles é um pouco mais complicada, não é tão usual. De qualquer maneira, todo paciente de maior idade deve fazer uma triagem, um screening completo desse tipo de doença, porque os exames servem para a prevenção de complicações maiores.
Então, os médicos que solicitam, eles têm o objetivo de triar. Às vezes, o exame vem normal. Isso é um bom resultado, mas isso serve para triar outras complicações. Então, os colegas que estão em casa, os pacientes que estão nos assistindo, ficarem tranquilos, falarem com o seu médico de confiança e ver, doutor, será que eu não preciso fazer um exame maior para poder diagnosticar? Isso não é imperativo, mas se for necessário, deve ser realizado. Outras informações sobre esses exames que foram mostrados agora na reportagem podem ser obtidas no site www.endovasc.med.br.